Você está sempre cansado, estressado, ganhando peso sem explicação? Pode ser o cortisol, o hormônio do estresse, sabotando sua saúde em silêncio. Descubra os 7 sinais de que ele está alto e o que fazer para baixar naturalmente, antes que ele afete ainda mais o seu corpo e a sua mente. O cortisol é um hormônio essencial para o nosso corpo, mas quando ele está constantemente elevado, pode se transformar em um verdadeiro inimigo da saúde. Ele influencia diretamente o seu sono, peso, humor, imunidade e até sua capacidade de pensar com clareza. Neste vídeo ou post, você vai descobrir os 7 principais sinais de que o seu cortisol pode estar alto demais. E mais importante, como baixar esse hormônio de forma natural, com mudanças simples na sua alimentação e rotina. Sinais comuns de cortisol: alto, ganho de peso abdominal. Mesmo sem mudar a alimentação, o excesso de cortisol pode estimular o acúmulo de gordura, especialmente na região da barriga. Fadiga constante. Você acorda cansado, sente sono ao longo do dia, mas tem dificuldade para relaxar à noite? Pode ser um sinal claro de desregulação do cortisol. Insônia ou sono não reparador. O cortisol desregulado atrapalha a produção de melatonina, dificultando um sono profundo e restaurador. Ansiedade, irritabilidade e mudanças de humor. Altos níveis de cortisol afetam o sistema nervoso, gerando sensação constante de estresse, tensão e até crises de ansiedade. Queda de cabelo e problemas de pele. O corpo prioriza funções de sobrevivência e deixa de lado o cuidado com a pele, unhas e cabelo, causando acne, ressecamento ou queda capilar. Desejo por açúcar e alimentos calóricos. O cortisol em excesso aumenta a fome emocional, especialmente por doces e carboidratos refinados. Dificuldade de concentração e memória. O famoso brain fog, mente nublada, é um sintoma comum. O excesso de cortisol prejudica a clareza mental e o foco. Causas mais comuns de estresse e elevação do cortisol: estresse emocional contínuo, conflitos pessoais, excesso de responsabilidades, ansiedade, insegurança, sensação de falta de controle sobre a própria vida. Tudo isso ativa o sistema de luta ou fuga do corpo. O problema é quando esse sistema fica ativado o tempo todo, levando o organismo a liberar cortisol em excesso diariamente. Privação ou má qualidade do sono. O sono é o momento em que o corpo regula os hormônios, se recupera do estresse e se fortalece. Dormir tarde, ter sono leve ou acordar várias vezes durante a noite impede esse processo. O resultado? O corpo começa o dia com níveis de cortisol já elevados, gerando mais ansiedade, irritação e cansaço. Consumo excessivo de estimulantes, cafeína, energéticos. Bebidas como café, chá preto, chimarrão e energéticos podem ser úteis com moderação, mas o excesso estimula a liberação de adrenalina e cortisol, deixando o corpo em estado de alerta constante, mesmo quando não há perigo real. Alimentação inflamatória e rica em açúcar. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, farinhas refinadas e gorduras ruins, provocam inflamações silenciosas. O corpo interpreta isso como uma ameaça, respondendo com mais cortisol para tentar controlar a inflamação. O problema é que isso vira um ciclo difícil de quebrar. Exercício físico em excesso e sem descanso. Overtraining. Atividades físicas intensas são benéficas, mas quando feitas em excesso, sem pausas adequadas para a recuperação, geram estresse metabólico. O corpo interpreta isso como um desgaste extremo, elevando o cortisol como resposta a esse ataque. Falta de pausas e lazer na rotina. Trabalhar o dia todo, cuidar da casa, resolver problemas, tudo isso sem parar. A ausência de momentos de descanso real e prazer pessoal impede a redução natural do cortisol ao longo do dia. O corpo não consegue desligar. Problemas hormonais e inflamações crônicas, desequilíbrios da tireoide, resistência à insulina, inflamações no intestino ou outras doenças silenciosas podem manter o corpo em estado de alerta, estimulando constantemente a produção de cortisol
como tentativa de compensação. Ambientes tóxicos e estímulos constantes. Lugares com barulho excessivo, muita luz artificial, notificações o tempo todo. Excesso de telas e estímulos visuais não deixam o cérebro descansar. Isso mantém o sistema nervoso em estado de hiperatividade, o que afeta diretamente o cortisol. Como baixar o cortisol? Naturalmente, durma bem e no horário certo. O sono é o principal regulador do cortisol. Dormir entre 22 e 6 horas ajuda o corpo a manter o ritmo circadiano equilibrado. Evite telas à noite, crie um ritual de relaxamento e mantenha o quarto escuro e silencioso. Pratique técnicas de respiração e meditação. Respirações profundas e lentas, meditação guiada, oração ou mindfulness ajudam a desligar o modo alerta do corpo. Dedique de 5 a 10 minutos por dia a alguma prática de desaceleração mental. O impacto é poderoso e acumulativo. Movimente-se de forma equilibrada. Atividades como caminhada, alongamento, yoga, pilates ou exercícios moderados ajudam a reduzir o estresse sem sobrecarregar o corpo. Se você já treina pesado, respeite seus dias de descanso. Tenha uma alimentação anti-inflamatória. Reduza o consumo de açúcar, farinhas refinadas e alimentos industrializados. Inclua alimentos ricos em fibras, ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B e antioxidantes. Eles ajudam a estabilizar o humor e os níveis hormonais. Evite excesso de cafeína e álcool. O excesso de café ou bebidas energéticas pode aumentar o cortisol. Tente limitar o consumo, especialmente no fim da tarde. O álcool também desregula o sono e a produção hormonal. Exponha-se à luz natural e à natureza. Tomar sol pela manhã ajuda a regular o ritmo biológico e melhora a produção de melatonina à noite. Caminhar ao ar livre ou passar um tempo em ambientes verdes reduz o estresse de forma comprovada. Estabeleça limites e pratique o não. Dizer sim para tudo e todos aumenta a sobrecarga mental e emocional. Defina horários para descanso, lazer e autocuidado. Proteger sua energia é essencial para regular o cortisol. Construa momentos de prazer e desconexão. Ler um livro, ouvir música, cozinhar, pintar, conversar com alguém querido. Qualquer atividade que gere bem-estar emocional ajuda o corpo a sair do estado de alerta e reduzir os níveis de cortisol. Melhores alimentos para reduzir o cortisol. Naturalmente, a alimentação pode ser uma ferramenta poderosa na regulação do cortisol, o hormônio do estresse. Quando fazemos escolhas alimentares inteligentes, conseguimos reeducar o corpo a sair do estado de alerta constante e recuperar o equilíbrio hormonal de forma natural. Abaixo, você encontra os alimentos que reduzem a inflamação, regulam o sistema nervoso, melhoram o sono, equilibram o intestino e ajudam na produção dos hormônios do bem-estar. Tudo isso colabora para baixar os níveis de cortisol no sangue e, com isso, melhorar energia, foco, imunidade, sono e humor. 1. Alimentos ricos em magnésio. O calmante natural. O magnésio atua como um modulador do sistema nervoso, regula a liberação do cortisol pelas glândulas adrenais e melhora a qualidade do sono. É um dos minerais mais consumidos de forma insuficiente na dieta moderna. Fontes ricas: abacate, sementes de abóbora, espinafre, couve e outras folhas verdes escuras, banana, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, cacau puro. Dica de consumo: adicione sementes e castanhas no lanche da tarde, ou um abacate batido com cacau e canela como sobremesa relaxante à noite. 2. Fontes de ômega 3. O antiestresse anti-inflamatório. O ômega 3 é essencial para o funcionamento cerebral e para controlar inflamações silenciosas, que aumentam a produção de cortisol como mecanismo de defesa. Fontes principais: peixes de água fria, salmão, sardinha, anchova, cavala. Óleo de linhaça, chia e nozes. Suplementos de óleo de peixe, com orientação profissional. Dica de consumo: inclua peixes ricos em gordura saudável ao menos 2 vezes por semana e use semente de chia ou linhaça no café da manhã ou smoothies. 3.
Frutas com vitamina C. Apoio direto às adrenais. A vitamina C ajuda as glândulas adrenais a produzir e regular os níveis de cortisol de maneira adequada, além de combater os radicais livres gerados pelo estresse crônico. Fontes poderosas. Acerola, uma das maiores fontes naturais. Goiaba, kiwi, morango. Frutas cítricas. Laranja, limão, mexerica, pimentão vermelho. Dica de consumo: suco natural de acerola com limão e hortelã pela manhã, ou morangos com iogurte natural no lanche da tarde. 4. Alimentos ricos em triptofano. O pré-serotonina. O triptofano é precursor da serotonina e da melatonina, hormônios responsáveis pelo bem-estar, sono profundo e regulação do humor. Níveis baixos de serotonina aumentam o estresse e dificultam a redução natural do cortisol. Fontes ricas: ovos, gema principalmente, aveia, grão de bico, sementes de abóbora e girassol, queijo e iogurte natural, tofu e produtos de soja, sem excesso e preferencialmente orgânicos. Dica de consumo: um prato de ovos mexidos com aveia ou um hummus de grão de bico como lanche da tarde pode favorecer um fim de dia mais calmo. 5. Chás calmantes e adaptógenos. Plantas que ensinam o corpo a lidar com o estresse. Algumas plantas têm efeito calmante, enquanto outras, chamadas adaptógenas, ajudam o corpo a reagir de forma mais equilibrada ao estresse físico, emocional e mental, sem causar sedação. Calmantes naturais: camomila, erva cidreira, lavanda, mulungu. Passiflora, flor do maracujá. Adaptógenos clássicos: ashwagandha, rhodiola rosea, ginseng siberiano, maca peruana, rica em energia e equilíbrio hormonal. Dica de consumo: tome um chá calmante 1 hora antes de dormir ou use adaptógenos em pó ou cápsulas, com orientação nutricional ou médica. 6. Probióticos e prebióticos. O eixo intestino-cérebro. O intestino influencia diretamente o cérebro por meio do eixo intestino-cérebro. Um microbioma saudável melhora a produção de serotonina, reduz inflamações e ajuda a baixar o cortisol. Probióticos naturais: iogurte natural, sem açúcar, kefir, chucrute, kombucha, kimchi. Prebióticos: fibras que alimentam as boas bactérias. Alho, cebola, alho poró, aveia, banana verde, maçã com casca. Dica de consumo: inclua iogurte com fibras no café da manhã ou kombucha como bebida digestiva após o almoço. 7. Vegetais crucíferos e folhas amargas. Desintoxicação do excesso de hormônios. Vegetais crucíferos e folhas amargas auxiliam o fígado na metabolização de hormônios em excesso, incluindo o próprio cortisol. Isso contribui para uma resposta mais equilibrada ao estresse. Melhores opções: brócolis, couve-flor, repolho, rúcula, chicória, agrião, almeirão, couve, espinafre, escarola. Dica de consumo: inclua saladas com folhas amargas antes do almoço ou prepare sucos verdes com limão e gengibre. 8. Cacau puro e chocolate amargo. Prazer que equilibra, rico em flavonoides. O cacau melhora o fluxo sanguíneo cerebral, reduz a pressão e estimula a liberação de serotonina e dopamina, hormônios que contrabalançam os efeitos do estresse. Escolha ideal: chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau, sem açúcar ou com adoçantes naturais, em pequenas porções, 20 de dia. Dica de consumo: um quadrado de chocolate amargo após o almoço pode ser o seu momento do prazer, que acalma e nutre ao mesmo tempo.